Olá, estamos aqui para mais uma correção comentada e dessa vez o professor Fernando Cachucho vai trazer física e vai falar da FUVEST que acabou de acontecer aí. Poxa, muita gente deve estar cheio de dúvidas, precisando refletir um pouco sobre essas questões, às vezes não tem com quem conversar. Temos aí o professor Fernando, né, não? É isso aí, Michael. Eu vou dar já começando com uma dica bem importante por causa das tendências aí dos últimos anos. A ideia é dinâmica e física moderna, né? Então, o pessoal fica bem atento a essas questões que provavelmente deve cair com bastante frequência aí na segunda fase. É legal. Eu já fiquei imaginando aqui uma coisa, cara, para pegar um gancho e tal. O Fernando falou de física moderna, então, na realidade, há uma distinção entre a física clássica e a física moderna. Não vou nem entrar nisso, gente. Entra no vídeo aí para acompanhar, para ver isso, e aí o Fernando comenta no vídeo. Mas para você que está acompanhando a gente aqui, eu vou fazer uma solicitação. Nós estamos produzindo material no canal da Escolha Educação, um trabalho que está sendo 100% voluntário, então dá uma força aí para gente. Divulga esse vídeo para os seus amigos, comenta o vídeo, né? Clica no sininho, se inscreve no canal, porque aí você fortalece o nosso trabalho e a gente vai trabalhar cada vez mais levando o conteúdo, levando, né, esses conhecimentos até vocês. Esperamos contar com todos. Beleza? Vamos para a aula? Bora. Então, vamos começar aí a resolução comentada da FUVEST 24, né, 2024. E a primeira dica, né, que eu vou reforçar aqui é a questão da física moderna, né, pessoal? Então, física moderna, um pouquinho dinâmica aí para a segunda fase, é bom dar uma revisada nesses conceitos. Então, vamos lá. Então, eu sou o professor Fernando Cachucho da Silva e vamos começar essa resolução comentada, né, de questões de física FUVEST 24. A questão que nós começamos a discutir aqui é a questão 24, e o assunto que ela aborda é justamente física moderna. Vamos fazer a leitura com cuidado, né, do enunciado da questão e começar a fazer as discussões, né? Vamos lá. Os experimentos de difração e interferência da luz realizados no período de 1800 a 1803, em analogia com os processos de interferência das ondas acústicas, corroboraram a natureza ondulatória da luz, né? Então, notem aqui nessa discussão, nessa primeira parte, ele está falando que a luz se comporta como uma onda, né? Que as ondas acústicas, ele faz uma analogia com os fenômenos, né, de interferência de ondas acústicas. Por outro lado, Einstein introduziu, em 1905, o conceito de fóton, em que cada componente monocrática de frequência monocromática de frequência F da radiação seria equivalente a um sistema de partículas idênticas sem massa, cada qual com a energia H vezes F, onde H é a constante de Planck, dado por esse valor que vocês estão vendo. A hipótese da existência dessas partículas, né, que são chamadas de fótons, só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton, em 1922, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética na faixa dos raios-x, por alvos de elementos leves como grafite. Bom, ou seja, né, nesse enunciado ele está colocando aí aquilo que nós chamamos a dualidade onda-partícula, né? Então, inicialmente, ele fala que as ondas eletromagnéticas, né, já se comportam como tem uma analogia, né, com os comportamentos de ondas acústicas nos fenômenos que já se conhecia, por exemplo, interferência, né? Então, se observa interferência nas ondas eletromagnéticas. E o que são as ondas eletromagnéticas, né? Formadas por campos magnéticos e elétricos. Nós temos aqui, então, raios cósmicos, raios gama, raio-x, o ultravioleta, né? Aqui no espectro visível, o violeta, o vermelho, né? Do violeta ao vermelho, o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Então, e a faixa do ultravioleta, né, dividida nessas outras classificações. Então, essas são as ondas eletromagnéticas, e até então se pensava que não poderia se ter um comportamento ondulatório. Mas experimentos que comprovaram que esse comportamento existia, por exemplo, o efeito fotoelétrico, indica, né, que a luz se comporta como pacotinhos de energia
de tal forma que quando é uma certa luz, de uma certa frequência, né, atinge um metal, ela pode expulsar desse metal, né, tirar desse metal elétrons, né? E aí uma teoria surge, a teoria de partícula, onde há uma, vamos dizer, entre aspas, uma colisão entre a onda, né, ou a partícula que forma a onda, que é chamada de fóton, com os elétrons do metal. E, como foi mencionado lá no texto, a energia do fóton é basicamente aí a constante de Planck vezes a frequência. Lembrando que a velocidade da luz é o comprimento da luz, comprimento de onda da luz vezes a sua frequência, a gente pode isolar aqui a frequência e trocar na equação da energia a frequência pelo comprimento de onda, de tal forma que nós temos aqui esta outra relaçãozinha, agora associando comprimento de onda e energia. Ou seja, né, olhando aqui na primeira, conforme a frequência aumenta, né, a energia aumenta. Na segunda, conforme o comprimento de onda aumenta, a energia, né, diminui. Então, você vê aqui um comportamento inverso, né, quando a gente está falando em termos de frequência e comprimento de onda. Nas questões aqui, nas alternativas, né, ele fala, de acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar. A radiação eletromagnética apresenta somente comportamento ondulatório? Errado, né? Então, justamente os trabalhos aí, por exemplo, de Einstein mostra que, e de Compton, né, mostram que ela tem o comportamento dual. Né? A onda eletromagnética se comporta, às vezes, em alguns experimentos como onda, e em outros experimentos como partícula. Os experimentos de Compton mostraram que feixes de raio-x exibem comportamento corpuscular, né, de partícula? Sim, essa é a resposta. Ó. Notem aqui que B justamente é uma parte do que foi colocado no enunciado, né, é justamente os trabalhos de Compton com raio-x, né? Então, esse realmente é a alternativa correta. C. A energia de um fóton independe de seu comprimento de onda? Falsa, né? Porque a gente acabou de demonstrar aqui nessa, né, relaçãozinha que, de fato, a energia pode ser descrita em função do comprimento de onda. A hipótese, letra D. A hipótese da natureza corpuscular da radiação está em desacordo com os resultados experimentais? Não, é falso isso daqui. Ela está de acordo. Notem aqui o efeito fotoelétrico, né, que eu estava justamente comentando. Esse experimento mostra que a onda se comporta como uma partícula, né, ou um corpúsculo. Alternativa E. Einstein demonstrou que os experimentos de difração e interferência da luz deveriam estar incorretos? Não, Einstein não demonstrou isso. Né? Einstein demonstrou lá o conceito introduziu o conceito de fóton. Né? Essa que é a ideia. Ele não ficou contra os experimentos de difração e interferência da luz. Então, de fato, né, dessas alternativas, a alternativa B corresponde à alternativa correta. Vamos para a próxima. Questão 25 agora. Também o assunto é física moderna. Então, acompanhem a leitura, né, e depois algumas explicações para a gente finalmente discutir ali cada uma das alternativas. Né? Quando uma solução de cloreto de sódio, né, o NaCl, é colocada em contato com uma chama, observa-se uma luz amarela, que é justamente a figura 1. Essa figura 1 aqui, né, nós estamos observando, né, justamente uma chama, e como ele falou, ele colocou cloreto de sódio nessa chama, né, em contato direto, e observa essa luz amarela. Tá? Então, de fato, essa luz amarela é basicamente devido ao sódio. Tá? Então, isso é importante já começar a destacar. Agora, veja a segunda situação aqui da figura 2. Né? Quando esse mesmo experimento é realizado na presença de uma lâmpada de sódio, a chama aparenta estar preta. Então, olha aqui, colocou uma lâmpada de sódio aqui. Então, acabei de falar que o amarelo, né, que a gente está vendo ali na chama, é devido ao sódio. Então, essa lâmpada de sódio, ela está emitindo amarelo, e esse amarelo incide sobre a chama. E a chama se apresenta em preto. Então, aqui nós temos dois conceitos bem interessantes para discutir, né? Essa questão da emissão, né, da luz amarela pelo sódio, e depois, né, a luz, a chama fica preta, né? Por que vai ficar preta? Bom, primeira questão aí da emissão, né, a emissão da luz amarela pelo sódio. Então, quando nós temos uma lâmpada comum e você observa ela, vamos dizer, uma luz branca,
quando a luz dela passa por um prisma, ocorre o fenômeno da dispersão. E vocês estão vendo aqui a dispersão da luz branca. Nós chamamos de espectro contínuo. Tá? Então, isso daqui é muito comum a gente observar, até mesmo, às vezes, no dia a dia, ou mesmo, por exemplo, no caso de um arco-íris, né? A dispersão da luz do Sol forma o arco-íris, que é justamente esta situação. Agora, em vez de uma lâmpada, nós aquecemos um certo gás, né? Então, temos um gás de alguma substância, né? Esse gás, ele não vai emitir desta forma de espectro contínuo. Se for um determinado gás de sódio, ele vai emitir mais no amarelo. Esse gás que eu estou colocando nessa figura, né, de novo, a luz dele passa pelo prisma e vai ocorrer também a dispersão da luz dele. E você observa que ele não tem um espectro igual ao que foi visto da luz branca. Você vai observar que ele emite somente algumas cores, tá? Esse é o espectro de emissão, que é basicamente aí uma característica de cada gás, né? Se o gás é diferente, vai ter um espectro diferente, tá? Agora, uma situação bem interessante. Se eu pegar o mesmo gás, tá? E deixar ele um pouco frio, né? Um pouco mais frio, e fazer com que a luz branca passe por ele, ele vai absorver justamente as componentes daquilo que ele emite. Então, no espectro de emissão do gás, vocês estão vendo cada uma das componentes que ele está emitindo. Agora, neste caso aqui, né? Quando a luz branca passa por esse mesmo gás, só que mais frio, ele absorve justamente aquelas componentes que ele emite. Ele absorve do espectro contínuo. Então, esse estudo aqui tem a ver justamente com a emissão da chama amarela. Como é o sódio, a característica dele é emitir mais na luz amarela. Por isso que a gente enxerga a chama amarelada. Ok? Agora, a segunda figura deve ser explicada não pelo espectro de emissão do sódio, mas sim da absorção, né? Essa que é a ideia, porque olhando aqui o sódio, né, você vê o espectro contínuo, né? E aonde o sódio absorve. Vocês estão vendo que absorve justamente, né, com bastante intensidade aqui no amarelo. E aqui o espectro de emissão do sódio. Então, a chama amarela basicamente é explicada pelo espectro de emissão do sódio, que é amarelo. E agora nós vamos conseguir explicar essa chama preta, uma vez que ele está sendo iluminado só por luz de sódio, é justamente a luz que ele mais absorve. Então, notem aqui o espectro de absorção do sódio. Lembrando que essa lâmpada é só de sódio. Então, agora vem um outro fenômeno que é importante, que é essa questão de a cor que o objeto acaba assumindo, dependendo da luz que atinge esse objeto. Se for uma luz branca, nós sabemos que a luz branca, né, tem todos os componentes. Se ela atingir a superfície e se essa superfície se apresentar azul, é porque a única cor que reflete é azul. As outras todas são absorvidas, né? Então, estou mostrando aqui justamente nesta figura que a luz azul é refletida e nós enxergamos então o objeto de forma azul. Por que um objeto é vermelho, então? Se a luz branca atinge esse objeto, ele está refletindo apenas o vermelho. Então, aí é a questão da reflexão também para um objeto vermelho. Agora, se um objeto é observado branco, significa que ele reflete todas as cores que formam o branco, né? Então, aí você observa um objeto branco. Agora, quando é que a gente observa um objeto preto? É quando ele absorve todas as componentes da luz branca, tá? Então, se ele absorver, ele não reflete nenhuma, portanto, você vê ele negro. Então, olhando a figura 2, a chama está preta porque, basicamente, a luz que está incidindo sobre essa chama é luz amarela. E nós temos aqui o sódio, né? O gás de sódio. Ele vai absorver justamente a luz amarela. E aí, então, ele fica preta. Fica preta por causa disso, porque ele absorve apenas a chama, apenas a cor amarela, né? Então, está aqui o espectro de absorção do sódio e justamente na componente amarela é onde o sódio absorve mais. Então, como incide luz amarela, ele absorve essa luz amarela, que é uma luz amarela formada pelo próprio sódio, né? Então, aí ele fica preto.
Então, essa é a explicação dessas duas figuras, tá? Demorou um pouquinho, mas demanda justamente isso para estar fazendo uma revisão, né? Considerando que o material emite e absorve radiação em um mesmo comprimento de onda, assinale a afirmativa correta sobre o experimento, né? Sobre essas duas figuras que foram colocadas aí. Vamos ver as alternativas, então. Na figura 1, a chama é amarela devido à absorção de luz pelos átomos de sódio. Está errado. Aqui é justamente a emissão de luz pelos átomos de sódio, que emite justamente, né, no amarelo. Vamos ver no item B. Na figura 1, a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama. Não. Lembra que eu comentei aqui, né, que depende do gás que está se formando nessa chama. Aí ele vai ter um espectro de emissão diferente. No item C, né, ele fala o seguinte, ó, então B também está fora. Na figura 1, a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama. Não, também não é esta daqui, porque se repete justamente o que ocorre em B. Na letra D. Na letra D, a figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de sódio. Aqui está correto. Enquanto que em 2, a chama está preta porque devido à combustão incompleta. Não, não é por causa disso. É por causa daquele fenômeno que eu mostrei aqui, né? Então, está a luz de sódio emitindo amarelo e a chama está absorvendo essa luz. Então, ela fica preta. Então, só pode ser a E, né? Na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de sódio, enquanto que em 2, a chama está preta porque os átomos de sódio, né, absorvem a luz proveniente da lâmpada de sódio. Correto? É esta daí. Então, na figura 1, né, nós temos justamente esta situação, de tal forma que a alternativa E é a resposta. Ok? Então, a chama ali se apresenta preta porque está absorvendo a luz que vem do sódio, né, da lâmpada de sódio. Então, mais uma equação, mais uma questão, né, de física moderna bem importante para ser relembrada, né? O espectro de emissão e absorção, como é que se forma, e também essa questão de visualização da cor de um objeto, né? Através da reflexão e absorção da luz. Questão 26, né? Mantido ainda o assunto física moderna. Vamos ver o que nós temos aqui agora. Então, vamos fazer a leitura. Tem uma tabela que nós vamos ter que interpretar aqui, a cor com frequência, e tem os gráficos que também devem ser interpretados. Vamos ver. Vamos lá. Nas embalagens de lâmpadas de LED atuais está indicada uma temperatura de cor, expressa na escala Kelvin. Tá? A temperatura de cor não indica a temperatura de operação da lâmpada, servindo apenas como uma referência da cor predominante da radiação eletromagnética termicamente emitida por um corpo a uma dada temperatura. Ok? A densidade ρ, em função de lambda, né, de energia eletromagnética irradiada, é função do comprimento de onda lambda, né, da luz emitida. As curvas presentes nos gráficos das alternativas mostram aí a densidade em função de lambda, né, comprimento de onda, dividida pelo seu valor máximo. Né, dividido pelo valor máximo aqui. Então, é a densidade máxima emitida pela luz aí, né, emitida por cada uma das lâmpadas. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda, lambda máximo, predominante da luz irradiada. Então, isso daqui já, pegando a questão anterior que nós resolvemos, você vê que tem algo, né, de novo, questão de emissão, né, espectro de emissão de um gás, né, que forma justamente que está dentro da lâmpada, né? Então, com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor corresponde à situação em que a cor predominante da luz irradiada seja amarela. Note que volta a se falar da cor de emissão, né, em amarelo aqui. Então, nós temos esses 3 gráficos aqui, 5 gráficos, né, que devemos analisar usando essa tabelinha aqui, né? Então, ó, velocidade da luz, o que ele fala para nós aqui? 3, 10 a oitava metros por segundo. As cores associadas, né, à frequência de luz visível, né? A vermelha, amarela, verde, azul e violeta tem aqui as frequências, tá? Nós temos as frequências para cada uma dessas cores, Aí nós precisamos, né, ver, né, justamente a cor amarela. Ó, amarela é dada aqui, ó.
Só que no nosso gráfico, né, nós sabemos que não é dado em termos de frequência, é em termos de comprimento de onda. Então, nós vamos ter que usar uma relação que eu já mostrei no exercício anterior, né, que é justamente um exercício não anterior, anterior do anterior, que é justamente a relação entre comprimento de onda, frequência e a velocidade da onda. Então, notem aqui que o comprimento de onda, de fato, é a velocidade da luz dividido pela frequência, ok? Então, se eu tenho a frequência dada pela cor amarela, eu posso calcular qual é o seu comprimento de onda e comparar no gráfico aqui e observar, né, aonde está o máximo, que é o que ele está se destacando aqui, o máximo, para ver qual comprimento de onda está batendo com esse cálculo que nós vamos fazer. Então, a hora que eu encontrar, eu vou saber o pico, né, justamente de cada um em termos do comprimento de onda. Então, vamos fazer o cálculo. Ó. A velocidade da luz é 3/10 né? A frequência, em metros por segundo. A frequência dada em hertz é 5/10 para a luz amarela, ok? Então, nós temos esse cálculo para ser feito. Na parte decimal, 3 dividido por 5, uma coisa que é importante no vestibular é você saber que 1 dividido por 5, né, é 0,2. 3 dividido por 5 é 0,6. Então, eu já tenho aqui 0,6 da parte decimal. Na parte das potências, né, de mesma base, como está dividindo, é subtrair o expoente de cima, né, menos o expoente de baixo. 8 menos 14, né, mantendo a mesma base, vai ficar menos 6. Então, notem aqui que é 0,6, 10 a menos 6 metros. Mas notem que a unidade, né, de nós temos aqui é nanômetro em todos os gráficos, que é 10 a menos 9. Então, para obter o 10 a menos 9, eu tenho que diminuir a potência em 3, né? Eu tenho que dividir por 1000. E para diminuir a potência, né, numa potência de 10 a terceira, eu tenho que aumentar o número que está na frente aqui por 1000. E se eu aumentar 1000 vezes esse número, vai dar 600. E aí, para compensar, obviamente, eu diminuo a potência por 1000. Então, diminui 3, né? Então, vai ficar 600, né? Porque é 0,6 multiplicado por 1000, que é 10 a terceira. E a potência eu diminuo aqui 3, né? Então, vai ficar 10 a menos 9, que é o nanômetro. Então, vai ficar 600 nanômetros. Né? Então, agora vamos buscar aqui aonde nós temos 600 nanômetros, que diz justamente que é o comprimento de onda da luz amarela, que é onde está emitindo justamente o gás dentro da lâmpada sendo analisada. Então, se vocês olharem, é justamente na letra C. Ó. Na letra C, nós temos aqui que o pico máximo, né, é dado em 600 nanômetros. 600 nanômetros o pico máximo. Então, a nossa resposta é a letra C. Então, aí as outras, vocês podem dar uma olhada, vocês estão vendo que esta aqui está ocorrendo em 200 nanômetros, essa está em 400, essa está em 600, esta aqui em 1000 e a última em 1200. Né? Então, com os cálculos que nós fizemos, tem que ser 600 nanômetros. Vamos lá, vamos para o próximo. Agora, uma questão de hidrostática, né, dentro da prova da FUVEST. Vamos fazer a leitura, né, e depois vamos analisar o problema para ver, né, como que nós fazemos a estratégia de resolução. Acompanhe. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizando em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Né? Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 gramas. Então, está aqui o objeto M, ele tem 18 gramas. E é dado o volume dele, né? Ele ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos, que permanece totalmente imerso, né, dentro do óleo e está preso por um fio no fundo da superfície, conforme mostra a figura. Então, tem um fio aqui amarrando esse objeto dentro do óleo, né, totalmente imerso. Agora, a temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio. Então, note que a tensão que ele está falando, uma força que aparece aqui no fio, vai ser uma maneira de medir a temperatura. E essa tensão, né, muda devido à variação de densidade do óleo com a temperatura. Tá? Então, a densidade do óleo, né, se ele está mais quente, né, é menos denso, se estiver menos quente, mais denso. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Então, está aqui, ó,
justamente o que eu falei, ó, densidade, né, do óleo, gramas por centímetro cúbico, né? Você vê que vai caindo, né, conforme vai aumentando a temperatura em graus Celsius aqui, né? Então, ele dá essa informação. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão da corda se anula é igual a... Então, note que ele comentou novamente sobre a tração. A tração se anula. A tração, né, quando ele vai fazer a medida da temperatura, significa que a tração é zero. Então, isso, né, obviamente, vai ser usado dentro da análise do problema aqui, né, de hidrostática, né, do cálculo, por exemplo, do empuxo e da força-peso. Não vai entrar a força de tração. Então, vamos começar a analisar o problema. Primeiro, nós temos a força-peso do corpo aqui, né? Deveria colocar a tração também, mas ele está falando que está nula, né? Então, vamos considerar só a força-peso. E a força-peso, né? Apontando ali a vetorzinho, eu coloquei apontando para baixo, né? Vertical para baixo. É basicamente a massa do corpo, que foi dada aqui em cima, né? A massa do corpo é 18 gramas, vezes a aceleração da gravidade. E nós vamos usar aqui 10 metros por segundo ao quadrado, né? E, né, como já falei, não vai aparecer a tração, porque se tivesse a tração também seria uma força apontando aqui para baixo verticalmente. A outra força que aparece é a tal chamada força de empuxo. Essa força de empuxo é calculada da seguinte forma: é a densidade, né, do líquido aonde está imerso totalmente o corpo, que é a densidade do óleo, vezes o volume de líquido deslocado pelo corpo que está totalmente imerso, né, dentro do óleo, vezes G, que, de novo, é a aceleração da gravidade, né? Então, o volume de líquido deslocado é justamente o volume do próprio corpo, né? Que ele entrou no lugar de um líquido, né? Então, ele deslocou a mesma quantidade de volume que ele tem em termos do líquido, né? Então, agora eu posso, né, considerar que o sistema está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Então, eu posso escrever desta forma: empuxo igual peso. Só tem essas duas forças. Lembrando que a tração não aparece dentro dessa análise, porque ele está considerando, né, justamente a situação em que ela se anula, né? Agora, substituindo essas duas relações que eu acabei de apresentar ali na figura, né, nós temos aqui, né, justamente a densidade do óleo, vezes o volume deslocado, né, vezes G, que é essa relaçãozinha, igual a massa do corpo vezes G. Note que o G pode ser cancelado, né, dos dois lados, de tal forma que nossa relação vai ficar como? Né? A densidade do óleo é igual à massa do corpo dividido pelo volume de líquido deslocado. Então, coloquei aqui, né? E aí, nossa massa, né, a massa do corpo, que está lá, é 18 gramas, e o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo, que está totalmente imerso, que é 18 dividido por 20 gramas por centímetro cúbico. Aqui não é muito difícil, né, de fazer a continha, né, porque se fosse 18 dividido por 2 dá 9. Dividido por 20 vai ser 0,9. Agora, com essa informação, eu posso ir no gráfico, né, ver a densidade em gramas por centímetro cúbico e perceber que para essa densidade, a temperatura, né, do líquido, né, do óleo, é 150 graus. Ou seja, né, a nossa resposta é a letra D. Então, pela tabela, a temperatura é 150, alternativa D. Vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 50 agora. É uma questão de cinemática. Na questão de cinemática, né, nós vamos ter aqui alguns modelos, algumas funções, né, da cinemática que devemos estar revisando. Mas antes de fazer isso, vamos analisar e ver se a gente já consegue eliminar algumas alternativas, né? Um carro movimenta-se por uma rua de mão única, com sentido da esquerda para a direita. Então, está aqui justamente, né, a informação, né, do que ele está falando do sentido, né? Então, o carro está se deslocando da esquerda para a direita. E deixou no asfalto o padrão de pingos de óleo marcados aqui, ó. Então, observem que, né, o espaçamento entre os pingos de óleo vai diminuindo. Ou seja, né, está tendo aqui uma desaceleração do carro, né? Então, isso já é uma questão interessante, né? Você, como é que sabe que está desacelerando? Ele está parando. Se ele está parando, né, está ocorrendo, então, o espaçamento entre os pingos de óleo, né, que nós temos aqui vai diminuindo, tá? Até ele ficar pingando na mesma posição e ele está parado, né?
Então, com essa questão, nós temos aqui na cinemática uma situação de um movimento desacelerado. Então, existe aceleração, mas ela é contra o movimento dele, né? Ou contra a velocidade dele. É isso que está ocorrendo. Então, como nós vamos supor para a direita aqui, do jeito que ele já está colocando, né? Nós vamos supor o positivo aqui, então a velocidade também vai ser positiva, ok? E a aceleração, para ele desacelerar, né, para diminuir esses espaçamentos, tem que ser negativa. Isso é o que a gente já vai começar já a colocar como hipótese a partir dessa leitura inicial. Agora vamos ver o restante. Entre as curvas, no gráfico da figura 2, indica aquela que melhor corresponde à dependência da posição do carro com o tempo, segundo esses pingos. Aí ele fala, adote como positivo o sentido para a direita. Né? Era bem natural justamente anotar, colocar adotar essa situação para o sentido positivo, né? Para a direita, conforme indicado na seta em 1, né? Nessa figura 1. Então, notem bem, né? Nós temos um movimento desacelerado. Né? Então, tem que ter aceleração aqui para ser contra o movimento. Então, a velocidade, como o corpo está indo para a direita, a velocidade vai ser positiva, a aceleração negativa. Agora, vamos ver o gráfico. Né? O gráfico, né? Qual curva que está sendo apresentada aqui, e vocês estão vendo que tem curva A, curva B, né? Tem retas, 3 retas e 2 curvas mesmo, né? E esse gráfico é posição em função do tempo. Então, lá vai a primeira dica, né? Toda vez que tiver aceleração, obrigatoriamente, posição em função do tempo tem que ser uma curva. Não pode ser uma linha reta. Então, essa já é uma dica para o seu vestibular. Então, aí fica a curva A e a curva E. Basicamente, você tem já 50% para acertar, né? Agora, como é que eu distingo uma da outra? Aí vem a questão da velocidade. Como nós queremos velocidade positiva, agora tem que ter um jeitinho de descobrir aonde tem velocidade positiva, na A ou na E. Aí entra a inclinação da reta tangente em cada curva. Na curva A, se eu pegar qualquer ponto, né, da curva e traçar uma reta tangente, você vai ver que essa reta tangente ela tem uma inclinação positiva aqui. E na curva E, se eu pegar qualquer ponto ali, né, basicamente, você vai ver que a inclinação da reta tangente é negativa. Agora vem a conclusão. A reta tangente, neste ponto, indica basicamente a velocidade do corpo. Né? Na verdade, a tangente dessa inclinação é igual à velocidade, né? Numericamente igual. Então, de fato, a resposta que nós já temos é justamente a curva A, porque na curva B você está vendo justamente velocidades negativas ali, ou pelo menos nessa inclinação. Então, de fato, a curva A é a resposta. Agora, só para deixar, né, uma explicação sobre as outras, né, uma vez que é gráfico posição-tempo, você tem funções horárias da posição. Se o carro está parado, está em repouso, a posição dele, lembrando lá que é S, né, que a gente coloca para a posição do carro, dado em metros, então se ele está parado, a posição dele é constante. Isso indica uma reta horizontal. De fato, isso é a curva C. Então, isso aqui é movimento, né, na verdade, indica repouso, não movimento. Outro modelo de função horária aí é aquele com velocidade constante, né? Que nós temos aqui justamente aquela sorvete, né? Famoso sorvete, e isso indica reta inclinada, onde a inclinação é dada justamente pela velocidade. Então, reta inclinada é a B e a D. Agora, nós temos os espaçamentos entre os pingos de óleo deveriam ser iguais para ser isso. No primeiro caso, o espaçamento do pingo de óleo não teria, porque ele estaria parado. Aqui, os espaçamentos seriam iguais. Agora, com velocidade positiva, né, nós temos a curva B e velocidade negativa, a curva D. Agora vem justamente com a velocidade variando, que é justamente a curva A e a curva E. Aí o modelo que nós temos é o modelo quadrático, né? Onde é o famoso sorvetão. E aí nós temos parábolas, que são curvas, né? Semelhantes a essas daqui que nós estamos vendo, lá no gráfico. Então, a velocidade, né, para nós sabemos que ela é sempre positiva para o trecho que a gente está considerando aí. Se A for positivo e a velocidade é positiva, o carro estaria acelerando. Aí vai ter um aumento gradativo dos espaçamentos entre os pingos de óleo. Se o A, que é a aceleração, né? Estou falando, considerando aqui a aceleração, justamente o A.
Se a aceleração for negativa, então o carro está desacelerando, diminuição gradativa dos espaçamentos entre os pingos de óleo. Então, é justamente aquilo que nós chegamos à conclusão, né? Que é justamente esta curva A. Agora, o que tem a ver a aceleração com esse modelo? A aceleração é justamente o que aparece no termo quadrático aqui. E a aceleração está relacionado com a concavidade para funções quadráticas, né? Para esse modelo que nós temos o sorvetão. E a concavidade sendo para cima, né? Que é justamente a curva E, né? A aceleração é positiva. E a concavidade sendo para baixo, a aceleração é negativa, que é a curva A. Então, eu fiz essa retomada das funções para alertar, né? Se tiver algum gráfico que caia na segunda fase, eu fiz uma revisada das interpretações que nós temos, né, das funções que se apresentam no gráfico posição e tempo, sendo que também mostrei uma maneira mais rápida de estar resolvendo essas questões aí, né, essa questão. Então, alternativa A. Vamos para a próxima. Questão 51. Também um assunto de dinâmica. Vamos ver o que é. Uma das modalidades de skate é o ball, disputado em um espaço em formato aproximado de bacia. É esse espaço que vocês estão vendo aqui, né? Você tem uma rampa, né? Que nós estamos aqui em forma de curva, né? E aqui embaixo, né, nós temos aqui uma superfície horizontal. E da onde ele está saindo é do topo dessa rampa, né? Em forma de curva. Supondo um ball com profundidade de 2,5 metros, né? Então, do topo até o fundo plano, 2,45 metros, qual é a máxima velocidade que um skatista, partindo do repouso do ponto mais alto da bacia, então ele está justamente aqui neste ponto, partindo com velocidade inicial igual a zero. Então, qual vai ser a máxima velocidade que ele pode alcançar no ponto mais baixo, quando ele atinge a parte plana, né, dessa bacia? Considere G 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, né? Aqui, basicamente, nós temos uma análise que podemos fazer através de energia, né? Energia mecânica. Então, a energia mecânica, nós sabemos que é energia cinética mais potencial, porque nós vamos desconsiderar problemas de atrito de outras energias. E é potencial gravitacional, né, neste caso. A energia mecânica, então, pode, a parte cinética, né, é mv² sobre 2, mais mgh, que é a parte de energia potencial. Então, nós precisamos analisar a energia inicial que ele tem no ponto mais alto e a energia no ponto mais baixo, né? Agora, para distinguir a questão de cálculo da energia potencial, nós temos que dar as referências para o cálculo da própria energia potencial. E a referência que nós vamos adotar é que no ponto mais baixo, quando a bacia é plana, né, a superfície é plana, nós vamos considerar aqui que a energia potencial gravitacional é igual a zero. Então, nós sabemos que a energia mecânica inicial, ela basicamente vai ser, né, agora eu estou traçando uma referência aqui, justamente na altura máxima que tem a bacia, né, que é justamente 2,45 metros. Então, a energia mecânica inicial é dada justamente por essa altura, né, inicial que ele tem, uma vez que não tem energia cinética, ele sai com velocidade igual a zero. Então, a energia mecânica inicial é igual a mgh0. Aí, então, podemos escrever assim, destacar esse cálculo, né? A energia mecânica inicial é justamente mgh0, onde h0 nós sabemos, é justamente 2,45 metros, e o g 10 metros por segundo ao quadrado. A energia mecânica final é justamente quando ele atinge aqui, né, a superfície plana da bacia. Aqui, então, nós vamos calcular a energia mecânica final. Só que, como nós estamos usando justamente essa superfície horizontal como energia potencial gravitacional igual a zero, a energia mecânica só tem contribuição da energia cinética. Então, está aqui em destaque justamente isso. Eu coloquei em azul e em vermelho para poder trabalhar agora a conservação de energia mecânica, onde o que nós vamos determinar é justamente a velocidade máxima, né? Então, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, e podemos reescrever desta forma. Observe que a massa pode ser cancelada dos dois lados, porque só temos produtos e divisões, né? E esse 2 que está dividindo pode passar multiplicando.
de tal forma que eu tenho que a velocidade máxima ao quadrado é 2 vezes g vezes h0. Aí, extraindo a raiz, nós temos justamente essa situação. A velocidade máxima, substituindo os valores dados, né? Então, é 2 vezes 10 vezes 2,45. E nós podemos, né, multiplicar aqui, ó, veja, 10 multiplicado por 2,45 vai dar 24,5 vezes 2 dá 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Alternativa C. Então, aqui tivemos que fazer um cálculo, revisei um pouquinho essas questões de conservação de energia, que é importante, né, você estar relembrando aqui, né? Pode ser um caminho mais fácil, né, partir daqui diretamente e já ir, né, para o cálculo final. Mas é interessante, né, destacar tudo isso durante a correção, né? Questão 55, eletrostática agora. Então, vamos fazer a leitura, né, e ver o que ele está perguntando aí sobre questão de cargas, né, em repouso, né? Vamos lá. Como ilustrado pela foto, o gerador de Van der Graaf, equipamento popular em parques de ciência, né, permite o acúmulo de cargas elétricas em cúpulas metálicas. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém toca, pode ser considerada esférica, né? Então, a distribuição, né, das cargas nessas cúpulas está de maneira homogênea, né? Distribuição sobre toda a superfície, né? Dois desses geradores, o gerador A e B, estão separados por uma certa distância, que vocês estão vendo aqui, né? O gerador A contém esta carga, então conseguiu se carregar, né, mais que, carga é dada em coulombs, né, no sistema internacional. E o gerador B, uma carga que é o dobro, é 2Q, e o Q é carga positiva. Entre essas alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio entre eles. Então, esse ponto médio está na mesma distância dos dois geradores, né? E como é uma distribuição esférica aqui, para esse ponto a gente pode adotar que a intensidade, né, do campo elétrico, né, acaba caindo com a distância ao quadrado, né? E a distância é a mesma para os dois, né? Mas a quantidade de carga não, né? A do gerador B é o dobro. Então, vamos lá pegar uma referência para poder traçar os vetores aqui, né? Então, a referência é uma linha tracejada que passa pelo centro do gerador A e pelo centro do gerador B. No ponto B, né, aquilo que é o campo elétrico, né, do corpo A, do gerador A, no ponto B, eu descrevo com esse vetor. Mas como a carga dele, né, metade da carga do gerador B, né, ou o gerador B tem o dobro da carga, a intensidade do campo, né, do campo do B tem que ser o dobro, né, basicamente, porque a distância é a mesma. Então, aí, o campo B. Isso vai gerar, obviamente, um vetor, né, campo elétrico resultante para a esquerda, horizontal para a esquerda, né? Então, já sabemos qual é a resposta, né? Só de olhar aqui, nós sabemos que a resposta tem que ser C, né? Então, o maior campo elétrico gerado é do campo do gerador B. Então, a resultante tem que ser nessa direção, neste ponto em que nós estamos considerando aqui. Tá ok? E o campo elétrico, né? Lembre a intensidade do campo elétrico é dado por essa relaçãozinha aqui, né? É a constante elétrica vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Lembra que a distância é a mesma, é a carga que está sendo diferente, né? Enquanto que no A você só tem Q, no B você tem o dobro de A. Então, de fato, a intensidade do vetor campo elétrico B é o dobro da intensidade do vetor campo elétrico A. Por isso que a resposta tem que ser C. É um campo que tem essa intensidade, né, que nós estamos colocando aqui, e, né, o sentido é para a esquerda, né, horizontal para a esquerda. Ok? A alternativa é C. O próximo, a questão 57, eletrodinâmica. Então, vamos lá. A foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores, R1, R2 e R3, conectados no protoboard, aquela plaquinha, né, que a gente costuma montar circuito em laboratório, né?
que vai, obviamente, proporciona a base de contatos entre os resistores. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, esses furinhos que vocês estão vendo aqui, eles têm contato elétrico, né? De fato é isso. Indicado aqui, né, também nesses retângulos amarelos que ele fala aqui, ó. Então, esses furinhos, esses 5 furinhos aqui, têm contato elétrico. Eles não têm entre si, né, duas linhas de furinhos não têm contato elétrico entre si, tá? Então, esses 5 furinhos aqui estão em curto, formando, né, os nós do circuito, como é mencionado. Os cabos vermelho e preto, né, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte. Olha o símbolo de fonte aqui, né? Símbolo de uma fonte, no caso aqui é uma fonte ideal, né? Aí você tem aqui que a força eletromotriz, né? Nós temos 5 volts. Então, essa fonte está alimentando esse circuito circuito misto, né? De resistores. Agora, por que é um circuito misto, né? Então, vamos ver a figura, né, que eu montei aqui para facilitar um pouquinho a identificação desse circuito misto. Então, olhem só, né, esses dois, o R3, esse pontinho do R3 e esse, né, terminal do R2, então os terminais do R3 e do R2 estão na mesma linha, né? Mesma coisa vai ocorrer deste outro lado aqui, ó. O terminal do R3 e do R2 estão na mesma linha. Isso significa que os dois estão na mesma diferença de potencial. Então, é justamente esta parte aqui do circuito, ó. Então, nós temos aqui a mesma diferença de potencial, tanto para R2 quanto para R3. Já o R1, ele vai ficar em série a esses dois que estão em paralelo, que é justamente essa construção que eu fiz aqui. Então, isso daqui, simbolicamente, representa esse circuito, que está sendo alimentado, obviamente, por 5 volts, né? Esses resistores. Agora, né, dado aqui os valores, ó, R1 é 150 kΩ, o R2 e o R3 100 kΩ, né, são iguais. Ele pergunta a corrente elétrica que passa pelo R1. Mas note, né, o R1 é um resistor que está em série com o paralelo, tá? Então, a corrente que passa pelo R1 tem que ser a corrente que passa pela fonte. Então, nós vamos calcular a resistência equivalente desse circuito e calcular a corrente que passa pela fonte, que é a mesma que passa por R1. Agora, para fazer o cálculo da resistência equivalente, eu começo pelo circuito paralelo. Mas note que no circuito paralelo nós temos 2 resistores iguais, né? E para fazer o cálculo dessa primeira parte da REC do circuito, é bem simples, né? R2 e R3 iguais, nós podemos falar que a resistência equivalente do paralelo é basicamente um valor de 100 kΩ dividido pelo número de resistências de 100 kΩ que nós temos. Mas nós temos 2, então é 100 dividido por 2. Então, 50 kΩ. Ok? Então, esse circuito em paralelo, circuito não, essa associação que está entre R2 e R3, porque o circuito é tudo, né? Está em paralelo, mas eles são iguais. Basta pegar um dos valores, que é 100 kΩ, divide por 2, dá 50. R1 está em série, então o que nós temos que fazer? Pegar esse que está em paralelo, aqui, os 50 kΩ, e somar com o R1. Então, a REC final do circuito é R1 mais REC paralelo. Então, vai ser 150, que é o R1, mais 50. Ou seja, a REC do circuito é 200 kΩ. Né? Colocando em potência de 10, eu poderia escrever como 2,10 a quinta ohms, tá ok? Já estou colocando assim, né, para poder, né, vir depois comparar com as correntes aqui. Observe que as correntes estão em microamperes, né? Então, pela lei de Ohm, nós podemos escrever pelo circuito simples, né, que a DDP da fonte, que é 5 volts, que alimenta esse circuito simples que tem a REC, né, de 2,10 a quinta ohms, né, é igual a REC, né, vezes a corrente. E a gente precisa determinar a corrente. A corrente é basicamente, então, a DDP dividido pela REC. Então, DDP dividido pela REC aqui, ó. Agora, vamos lá. Então, 5 volts, que nós já sabemos que é, né, a DDP da fonte, e 2,10 a quinta, que é a resistência equivalente. Se eu pegar só a parte decimal, 5 dividido por 2 dá 2,5. Agora, nós vamos inverter essa potência de 10. Nós vamos jogar para o numerador. Quando a gente inverte, altera o sinal aqui do expoente, dá 10 a menos 5. Agora, 10 a menos 5 não é o microampere. O microampere é 10 a menos 6.
Então, eu vou diminuir aqui uma potência de 10, né? Então, vai ficar 10 a menos 6. Mas se eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar, né, 10 vezes. Eu vou diminuir aqui, vou dividir por 10 e multiplicar por 10, o 2,5, né? É isso que a gente faz de maneira mais rápida. Então, vai ficar 25, 10 a menos 6 amperes. Aí, 25 microampere, que é justamente 10 a menos 6. Vamos ver qual é a resposta? É a alternativa C, né? Ok? Vamos lá. Vamos para o próximo. Questão 71, termodinâmica. Então, vamos lá. Para resfriar um copo, resfriar um copo contendo 250 ml de água fervente, então ela está a 100 graus, né? É comum utilizar o seguinte método. Passo 1. Colocar esse copo, olha ele aqui, né? Dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água a temperatura ambiente, 25 graus, como mostrado na figura. Então, nós temos a vasilha, esse líquido azul mais escuro é a água mais fria, e o azul mais clarinho aqui é a água quente, a 100 graus, né? Dentro do copo. Aí, passo 2. Esperar que entre em equilíbrio térmico. Então, vai ter troca de calor, né? Entre água quente e água fria. Então, o exercício que já entra essa questão de troca de calor até entrar em equilíbrio térmico. Bom, entrou em equilíbrio térmico. Vai acontecer agora. Passo 3. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água à temperatura ambiente. Passo 4. Colocar o copo em contato com a água nova, né? De novo, a água vai ficar a 25 graus, né? A água aqui da vasilha. E esperar que entre em equilíbrio térmico. Então, tem 2 equilíbrios térmicos. Vão ter 2 trocas de calor. Então, nós vamos ter que verificar qual é a temperatura de equilíbrio no passo 2, né? E depois verificar qual é a temperatura de equilíbrio no passo 4, né? Então, após o passo 4, vamos ver o que ele pergunta, né? A passo 4, a temperatura da água no copo será aproximadamente, né? Então, eu tenho que calcular a temperatura de equilíbrio depois do passo 4. Então, considere apenas trocas de calor entre a água no copo e a água na vasilha. Despreze quaisquer trocas de calor do sistema com o ambiente. Então, vamos lá, vamos começar. Troca de calor no passo 2. Então, aqui a troca de calor é representada pela letra Q, né? Então, aqui o calor, né, que nós temos, né, da água quente mais o calor da água fria, igual a 0 por conservação, porque só tem troca entre água quente e água fria, né? A quantidade de calor trocada é aquela famosa aqui macete, né? Então, é a massa vezes o calor específico da água, né? No caso, é a variação de temperatura. E nós vamos substituir aqui. Agora, temos que lembrar o seguinte, né? Que nós temos que ele está colocando em termos de volume aqui, tá? 250 ml de água. Mas 1.000 ml de água é 1.000 gramas, né? Quer dizer, 1 litro de água é 1 quilograma. Então, eu trabalhar em termos de unidade de ml ou gramas dá na mesma aqui. Na verdade, é o número que me interessa, porque os números vão ser correspondentes, né? Então, se eu falar 250 ml de água fervente, é 250 gramas de água fervente, porque aparece a massa aqui, né? Tá ok? Então, vamos lá, vamos fazer a substituição, né, usando aqui a primeira, que é justamente a equação de conservação de energia aqui na troca dentro do sistema, né, que a gente considera isolado aqui, né? Então, nós temos, né, a massa, né, esse Q da água quente, a massa de água quente, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água quente. Mais, agora o Q da água fria, a massa de água fria, vezes o calor específico da água, tem variação da temperatura da água fria, né? Vamos lá, a massa de água quente é 250. Eu não preciso usar o calor específico, eu posso cancelar, né? Uma vez que o outro lado é igual a 0, eu posso dividir por C, né? E 0 dividido por C dá 0. Então, aqui cancela C sem problema algum, né? Que é o calor específico, né? É a mesma substância. A variação da temperatura da água quente, né? Ela vai entrar, a temperatura final é do equilíbrio, menos 100 graus, né? Porque é a temperatura inicial dela. Mais a massa de água fria, 1.000, vezes a variação de temperatura de água fria, que é justamente a temperatura final, é a temperatura de equilíbrio, menos 25, que é a temperatura, né, que nós temos aí inicialmente a água fria, né? Agora, né, podemos simplificar, né? Se eu dividir aqui por 250 e aqui por 250, 250 dividido por 250 dá 1.
1000 dividido por 250 dá 4. 0 dividido por 250 dá 0. Né? Então, eu divido tudo por 250. Isso facilita bastante. Agora, perceba que aqui nós temos um TEC, e aqui, fazendo a distributiva, nós temos 4 TEC. 4 TEC com 1 TEC dá 5 TECs, né? 5 vezes a temperatura de equilíbrio. Aqui nós temos menos 100, né? Menos 100, e aqui faz a distributiva, ó, mais 4 vezes menos 25, dá menos 100 também. Então, nosso cálculo fica assim, ó. 5 TEC menos 200, passa o menos 200 para o lado direito, dá 200. Agora, o 5 passa dividindo. Então, a temperatura de equilíbrio, né, é 400 graus Celsius depois que ele faz o passo 2. Né? Então, a nossa água que partiu, né, de 100 graus, agora está a 40 graus. Lembra que ele vai trocar a água fria, né? E colocar uma água fria com a mesma temperatura da água fria do passo 2, né? Portanto, se nós olharmos essa relação que eu destaquei em vermelho, né, nós vamos reescrevê-la, porque as quantidades de massa é a mesma, né? Então, essas relações que eu estou tendo aqui, essa relação que eu estou tendo em vermelho, nós vamos reescrevê-la com uma única mudança. A temperatura inicial da água quente não é mais 100 graus, é 40 graus. Agora, como nós trocamos pela água fria com a mesma temperatura, então 1 litro, né? 1 litro de água fria com a mesma temperatura, então essa parte permanece igual. Então, a troca no passo 4 fica só uma pequena alteração. Aqui, em vez de menos 100, né, como aparece aqui no passo 2, aqui é menos 4, é menos 40. Bom, é claro que são 5 TECs, né, como aparece aqui, não mudou nada, só que agora nós temos aqui 4 vezes menos 25 dá menos 100, e aqui é menos 40. Então, vai ficar menos 140. Passando para o outro lado, dá 140. Agora, eu posso dividir por 5. Dividindo isso, dá 28 graus. Alternativa B. Tá ok? Então, tá aí um problema que eu tive que aplicar 2 vezes a troca de calor, né? Considerando o sistema fechado, uma vez que só tem troca de calor entre água quente e fria. E lembre aí, né, que quando tiver a mesma substância, né, o calor específico você pode cancelar. Né? Então, foi também uma das condições que a gente usou aqui nos cálculos. Vamos para a próxima. Questão 72, termodinâmica também. Agora, essa questão aqui, pessoal, você tem várias maneiras de resolvê-la. Vamos só ler, né, ver os gráficos, e aí eu vou dar a dica e a resposta é bem rápida, tá? Um protótipo de máquina térmica, note que ele fala máquina térmica, caseira, né? Baseia-se no motor de 4 etapas e pode ser construído com auxílio de uma bomba de bicicleta. Então, detalhe aqui, ele está falando de máquina térmica e, no caso, é motor. Tá? Então, quando a gente fala de máquina térmica e motor, ele realiza trabalho, né? E o trabalho é positivo, por exemplo. Né? E a transferência de calor, né, para uma máquina que funciona em ciclo tem que ser positiva para ele ter trabalho positivo. Né? Então, esse é um conceito importante. Outro conceito que foi colocado aqui, né, é que esse motor funciona em 4 etapas. Né? Ok? Agora, uma pequena câmara de pneu, né? Vamos ver como é que ele monta isso daí, o motor. E pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma pequena câmara de pneu e um aquecedor térmico. Que, né, obviamente, ele transfere energia térmica. Né? Na primeira etapa, o gás da câmara de pneu é comprimido adiabaticamente. Tá? Opa, é comprimido adiabaticamente. Isso daqui, né, a gente já sabe lá da teoria da termodinâmica, que num processo adiabático nós temos curva dentro do gráfico PV, que é justamente os gráficos que nós estamos vendo aqui. Então, um processo adiabático, né, nós temos uma curva para representar o processo. Olha só que interessante. Olhando lá as figuras, você vê que nem sempre nós temos linhas curvas, né? Na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente, ou é um processo isocórico, né? Volume constante. Lembrando que no adiabático aqui não há transferência de calor, tá? Isso implica aí na condição de ser um processo adiabático. Não há transferência de calor. A transferência de calor vai ser obtida aqui, ó, dentro desses processos isovolumétricos. Na terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática. Opa, novamente nós temos uma curva adiabática aqui, onde não ocorre troca de calor.
E, finalmente, na quarta etapa, um processo isovolumétrico. Aí ele fala, assinale a alternativa que melhor representa o diagrama que corresponde a essa máquina térmica no plano pressão versus volume. Despreze efeito de dilatação, contração da câmara do pneu, né? Então, no gráfico PV, agora, note que nós temos 4 processos sendo ocorrendo. Então, comparando aqui tem 4 processos ocorrendo. Aqui também, 4 processos. Aqui nós temos 3. Esse aqui já está fora só por fato de ser 4 processos. Aqui, 4 processos, 4 processos. Só que dentro desses 4 processos, né, no diagrama PV, nós temos que ter 2 curvas, né, que é o adiabático, né, onde não há troca de calor. Então, o B e o D está fora também. O B e o E, desculpa. Né? Então, o B de bola e o E também está fora. Só ficou o processo A, né, sendo representado aqui nesse ciclo termodinâmico, e do B, e do D, D de dado. Então, aqui tem uma outra setinha que está indicando como é que ocorre o ciclo do processo, no sentido horário. Então, isso daqui, quando ele mostra isso, ele está indicando justamente que é um motor de 4 etapas. Ó. Então, neste caso aqui, nós temos um processo tipo motor. Esse inverso aqui seria um processo inverso, não é um processo de motor. Né? Seria um refrigerador, por exemplo. Né? Poderia estar sendo colocado aqui. Então, aqui, de fato, a resposta já é o item A, porque representa trabalho positivo, né? Que ele está construindo um motor aqui. Agora, detalhando, né? Percebam o seguinte, né? A primeira etapa é compressão adiabática, ou seja, aumenta, né, a pressão sem troca de calor. Tá? Então, aumentar a pressão, eu posso pegar, por exemplo, começar aqui no processo, ele vai começar a aumentar a pressão, né, e diminuindo o volume. Então, nesse caso, o volume diminui e a pressão aumenta. Então, é justamente essa curva que está aqui. Ó. A segunda etapa é aquecimento isocórico, que é isovolumétrico. Né? Então, aqui, né, notem que está no mesmo volume. Como é que um gás a mesmo volume aumenta a pressão? Você transmite calor para ele. Então, nessa etapa aqui, está entrando calor. Então, aumenta a pressão, né, porque ele está no mesmo volume. Então, essa linha vertical aqui é volume constante. Agora, né, então, o volume é constante e a pressão aumenta quando você aquece o gás. No 3, a expansão adiabática, né? Então, nós temos que o volume aumenta, né, adiabaticamente, e a pressão vai caindo, né? Então, a pressão diminui. E para fechar o ciclo, né, 4 é o resfriamento isocórico. Neste caso, o volume é constante, né, e a pressão cai. Ou seja, aqui tem saída de calor do sistema. Então, nesta etapa entra calor, aqui sai calor. Então, está aí, né, justamente essa é a solução, né, a alternativa A para esse caso. Né, como eu falei, dá para ir eliminando, como eu fui explicando, mas também dá para depois analisar passo a passo a sua escolha e ver que aquela era acertada mesmo, né? Aí, questão 73, oscilações e ondas, né? Aqui é uma questão interessante esta. Um experimento foi feito, né? Então, vamos ler aí o enunciado e a figura aí, entender o que essa figura representa dentro desse experimento. Um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias faz uso de uma canaleta disposta horizontalmente, contendo grãos de areia fina e seca. Então, tem dentro da areia, da canaleta, né, grãos de areia fina e seca. E a canaleta, né, imagine, né, você joga ali esse pó em cima da canaleta, ela é aberta, né, nas duas extremidades. Isso vai ser importante aí, dentro das ideias do exercício. Abaixo da canaleta, posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo na canaleta uma vibração associada a uma onda estacionária com um comprimento de onda bem definido. Tá? Então, aí está falando de ondas estacionárias e, obviamente, essas ondas estacionárias têm a ver com essa formação, né, dos grãos de areia que estão sendo depositados sobre a canaleta. Vamos continuar a leitura. O diagrama representa uma imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Tá? Utilize a régua da figura, graduada em centímetros, para assinalar a alternativa que melhor
que apresenta a melhor aproximação para o valor do comprimento de onda da vibração em questão, ok? Vamos ver o note e anote aqui. Os grãos de areia tendem naturalmente a se acumular em torno dos pontos nos quais o deslocamento transversal da canaleta é nulo, né? Então, ele está falando que esses grãos estão se acumulando aqui, porque justamente esse deslocamento que eu estou mostrando aí com o laser, né? Ele é pequeno, né? Dentro dessa região. Então, aqui o deslocamento é maior, né? Por causa da onda estacionária que se forma aqui. Então, assim, começando a analisar. A canaleta, aqui ela é aberta, notem, né? Aqui tem uma abertura, aqui tem uma abertura. Em termos de ondas estacionárias, como é que fica a formação de uma onda estacionária nessa canaleta, pensando que ela está aberta aqui, né? Nas duas extremidades. Então, vou mostrar agora uma figura que mostra como é que, né, se forma a onda estacionária. Tá? Mas como a vibração, de fato, está ocorrendo na transversal, nesse sentido aqui, né, aqui eu estou só fazendo uma representação não muito fiel do que está ocorrendo fisicamente. Mas, pelo menos, ela tem a seguinte situação importante, duas situações importantes. Olha só, primeiro que essa onda está se formando dentro de um tubo aberto nas duas extremidades. É o caso da canaleta aqui, aberta em duas extremidades. E para formar a onda estacionária, ela se forma quando a maior vibração do som se dá justamente nas duas extremidades aqui, que é o que está ocorrendo de maneira semelhante aqui na canaleta. Está vibrando tanto aqui nessa região, tanto da extremidade esquerda e direita, que não se junta grãos ali. Eles tendem a se juntar dentro, né, ao longo da canaleta. Agora, onde, né, olhando para essa figura aqui em cima, onde, né, corresponde ao ponto, né, que se junta os grãos de areia, né? É justamente naquilo que nós chamamos de nó da onda estacionária, que é este ponto que eu estou colocando o cursor, o laser ali, né? E vocês estão vendo que aquele ponto não está se movimentando em relação à linha de referência horizontal que eu coloquei aí, essa linha tracejada azul, né? Aquele ponto permanece ali. Se vocês olharem o ponto aqui, ele se movimenta muito, então produzindo muita vibração. Corresponde a esse ponto que está mais central aqui, entre esses dois nós que nós estamos vendo aqui. Então, aqui é nó, então aqui também é nó e aqui é nó. Essas regiões que vibram mais são chamadas de ventre. Olhando agora para a canaleta, eu sei entender agora. Isso aqui é um ventre, aqui é um nó, aqui é ventre, aqui é um nó, aqui é ventre, aqui é nó, aqui é ventre, e assim sucessivamente. Tá? Outra figura, né? Coloquei mais uma aqui, ó, né? Para vocês perceberem agora aquela onda, né, parada. Agora é uma onda estacionária, mas ela fica vibrando desta forma, não está nem se deslocando para a direita nem para a esquerda, né? Então não é uma onda que está se propagando. Agora eu tirei um instantâneo aqui, fotografei nesta posição, tá ok? Então, olhando aqui, nós estamos vendo os nós, né, parados aqui, e o restante também está parado, mas por causa dessa foto que eu tirei da onda de cima, né? Então, esse ponto aqui é um nó. Este também e este também. 3 pontos em sequência marca justamente o comprimento de onda, né, dessa onda estacionária, né? Então, esse aqui é o comprimento de onda, ó. Notem aqui, ó. Ele volta a se repetir a partir deste nó, tá vendo? Então, eu preciso de 3 nós aqui para tentar estimar o comprimento de onda. Agora, para fazer isso, eu trouxe para cá, obviamente, a figura para dar mais destaque. E eu vou ter que escolher um ponto dentro dessa, né, para poder fazer a medida. E para escolher, eu sei que aqui é um nó, né? Aqui eu já mostrei para vocês, né, nessa discussão, que é um nó. Se eu colocar muito centralizado, eu vou ter problema aqui embaixo para fazer as estimativas. Então, eu vou colocar a linha de referência e o nó nesta posição. Tá? E eu vou, né, por quê? Porque justamente aqui eu estou vendo que vale 1 centímetro aqui, né? Aonde estaria, né, quase, aproximadamente o próximo nó, seguindo essa ideia que estou colocando para facilitar a leitura. O segundo nó seria esse, o terceiro nó seria esse. Tá? Então, você vê que essas distâncias entre esses dois nós, né, e essa também, é a mesma. Né? Então, aqui também, eu escolhi esse ponto para facilitar a leitura, basicamente. Né?
mas está basicamente em cima aí do nó, né? Quase em cima. Poderia pegar a parte mais mediana aqui, né? Mas pegando no meio do nó, mas eu preferi pegar aqui só para usar o 1. Então agora eu tenho 1 centímetro aqui. E agora eu vou ver a posição do terceiro nó, né? Que eu preciso de 3 nós, né? Então, olhando aqui, ó, passa de 7, né? 7,6 mais ou menos, né? Então, essa distância é o comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda, como eu fiz a estimativa, dá 7,6 menos 1, dá 6,6 na minha estimativa aqui. Né? Se vocês olharem aqui na resposta, a mais próxima é 6,8. Né? Então, de fato, é essa a nossa resposta. Ok? Então, a letra C. Bom, então aí, né, uma resolução comentada com inserção de muito conteúdo, né, para relembrar um pouquinho, porque assistindo aqui já serve para relembrar conteúdo para a segunda fase. Então, espero aí que vocês tenham gostado das discussões, né? E a dica fica ainda, né? Estude um pouquinho mais aí física moderna, né? E também a parte de dinâmica, né? É importante para fazer revisões antes da segunda fase. Então, se você gostou, curta aí, né? Compartilhe com os colegas, acione o sininho para receber notificações, tá? Lembra aí que o nosso projeto é um projeto voluntário em que nós estamos, né? Eu, o professor Paulo, o professor Marco, o professor Alexandre, né? Estamos disponibilizando essas aulas, né? Essas resoluções comentadas de vestibulares para ajudar vocês. Compartilhe aí com os amigos e nos ajude aí a divulgar, né, esse trabalho. Valeu? Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.